Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo do meu coração para o coração de vocês, uma oração sincera, algo que Deus tem falado comigo e eu quero compartilhar com vocês. Bom, hoje eu vim falar sobre a intencionalidade do cristão nas suas atitudes diárias. Bom, a gente vive em um tempo em que a gente está vivendo muito no piloto automático e muito em rotinas perfeitas, com um checklist perfeito ali no nosso dia a dia, mas sem ter de fato uma intencionalidade nas suas atitudes. Bom, a gente tem vivido em um tempo em que ter uma rotina perfeita, ter uma rotina atarefada de coisas para fazer, é realmente viver o seu dia ao máximo e aproveitar o seu dia ao máximo. Mas nem sempre é dessa forma e nem sempre isso é algo bom e nem sempre ter uma rotina perfeita com várias coisas para fazer quer dizer que de fato é uma rotina feita para você, que de fato é algo que Deus quer para você e que de fato vai ser algo que você realmente vai ser intencional em todos os afazeres daquele dia. Bom, o Senhor nos chama, né, por meio da tua palavra, ele nos chama pra gente ser intencional em tudo e não viver somente no piloto automático. Ser intencional nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, nas nossas intenções. E Deus fala isso claramente na Bíblia, e eu vim trazer aqui pra vocês alguns versículos. O primeiro que fala sobre isso tá lá em Colossenses, então pega a sua Bíblia, abra junto comigo, vamos mergulhar em Deus juntos. Então, a primeira está lá em Colossenses 3, versículo 23, que diz assim: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Bom, aqui o Senhor ele nos chama para a gente ser intencional em tudo que a gente fizer. E não para a gente viver somente no piloto automático, vivendo um dia de cada vez, mas não com calma, mas vivendo automático ali para que os dias passem depressa. A gente sabe que os dias de fato estão passando depressa, mas será que eles realmente estão passando depressa? Ou será que somos nós que não estamos aproveitando cada dia de fato com intencionalidade? A gente passa horas nas redes sociais, a gente passa horas perdendo nosso tempo vendo a vida dos outros, ao invés de viver com intenção a nossa própria vida. A vida que o Senhor nos entregou, a vida que o Senhor preparou pra gente com propósito, a gente não vive. A gente prefere viver a vida dos outros por meio de uma tela de celular. E depois a gente fala que os anos estão passando depressa. De fato, às vezes eles podem estar passando um pouco mais rápido do que os anos anteriores, pois isso também está escrito na Bíblia, mas será que ele de fato está passando tão depressa quanto estamos percebendo? Ou será que é o nosso tempo que não está sendo intencional de fato? Então aqui o Senhor ele nos chama para a gente fazer tudo de coração, não para as pessoas, mas a gente fazer tudo para o Senhor, porque é a Cristo que a gente serve. A gente não serve aos nossos sentimentos, a gente não serve às nossas próprias intenções, nem muito menos as intenções das pessoas. A gente serve ao Senhor, o nosso Deus, e tudo, exatamente tudo o que a gente faz e fizer, a gente tem que fazer para o Senhor. Deus ele nos chama para fazer isso, ele nos ordena fazer isso. Tudo o que fizerem, faça para o Senhor, com intenção. Bom, o próximo livro que eu quero levar vocês tá lá em Efésios 5, versículo 15. Tá bem pertinho ali, né, do que eu levei vocês anteriormente. Então ele diz assim: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esse versículo, porque diz realmente o que o Senhor quer pra gente, assim como diz lá em Colossenses. Então aqui o Senhor ele está nos chamando pra gente não viver como tolos, porque pessoas tolas, elas não aproveitam os seus dias de fato, elas vivem no piloto automático, sem de fato entender o que o Senhor quer para elas, sem de fato entender qual é o propósito de cada dia, qual é o propósito de cada ação dela e qual é o propósito que ela tem que direcionar isso, quer direcionar isso para o Senhor. Então, aqui o Senhor ele nos chama a aproveitar de fato todo o tempo que a gente tem, a aproveitar de fato todas as oportunidades que o Senhor nos entrega. Não que vai aparecer, mas que o Senhor nos entrega. Porque tem muitas oportunidades que elas surgem, mas que não são do Senhor. Então a gente não deve aproveitar elas. Mas o Senhor nos diz para a gente ser sábio e aproveitar todo o tempo que Ele nos entrega, porque esse é um tempo precioso.
O tempo da nossa vida é precioso. Então, se o Senhor te acordou no dia de hoje, se o Senhor te acordou ontem, se o Senhor vai te acordar amanhã, é porque Ele tem ainda um propósito para ser cumprido na sua vida. É porque Ele ainda tem, de fato, algo que Ele quer fazer através e por meio de você, para glorificar sempre ao nome dele. Agora a gente vai ao livro que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: de tudo o que deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Bom, tem muita gente que lê esse versículo e direciona ele somente para o lado amoroso, né? Para o relacionamento ali que você tiver com outra pessoa. E de fato ele também pode ser direcionado para isso. Mas aqui o Senhor não está falando somente de direcionar para um relacionamento amoroso, para guardar o seu coração somente para a pessoa ali que você for se casar. Mas aqui o Senhor também nos fala para a gente guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, guardar também os nossos sentimentos, as nossas emoções, também ser intencional nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. Porque dali, do nosso coração, procede a fonte da vida. Dali, dos nossos sentimentos, que procede muitas atitudes nossas, muitas falas nossas. Então, a gente também tem que começar a ser, primeiro, intencional, porque dali que vai proceder a nossa intencionalidade nas nossas atitudes. Então, isso é primordial, intencional no que a gente pensa, ser intencional no que a gente sente em tudo. Praticamente todas as nossas atitudes, elas procedem antes de um pensamento, elas procedem antes de um sentimento, de uma emoção. Então, o Senhor, Ele nos chama para isso, para a gente ser intencional. A gente tem que parar de seguir essa era de um piloto automático, parar de seguir essa era de deixa a vida me levar. Não deixa a vida te levar, porque ela não vai te levar para aquilo que o Senhor quer para você. Ela não vai te levar para o propósito que o Senhor quer para você. A gente não tem que deixar a vida levar. Não, a gente tem que deixar o Senhor nos guiar. A gente tem que deixar a gente ser intencional nas nossas atitudes, emoções, pensamentos, ser intencional na nossa vida cristã. Os cristãos precisam se posicionar em sua própria vida. A gente tem que cultivar e guardar o nosso jardim, que é a nossa própria vida. Então a gente tem que cultivar e guardar e direcionar e glorificar a Deus em tudo. Não guardar e cultivar a nossa vida para nós mesmos, mas para o Senhor, para glorificar, para que o nome do Senhor seja glorificado em todas as nossas atitudes. Então a gente tem que parar de ter uma agenda cheia de afazeres no dia, mas afazeres só para chegar no final do dia e falar: hoje meu dia foi bem aproveitado. Por quê? Porque eu enchi a minha agenda. Mas qual foi a intenção que você direcionou para aquilo? Qual atitude do seu dia você glorificou ao Senhor? Teve ao menos uma atitude que você glorificou ou nenhuma você glorificou? Então, de que vale montar uma agenda perfeita em nosso dia a dia para glorificar a nós mesmos ao invés de glorificar ao Senhor? Então, a Bíblia não nos direciona para a gente viver para a gente mesmo. Pelo contrário, a gente tem que matar a nossa carne, pegar a nossa cruz dia após dia e glorificar a Deus, ser intencional naquilo que o Senhor nos entregou. Porque a sua vida ela é preciosa, a sua vida ela é extraordinária. Então, a gente tem que viver ela de forma extraordinária e intencional para o Senhor e não para nós mesmos. Então, chega de ter uma vida perfeita para a gente, para os outros, mas vamos ter uma vida intencional para o Senhor. Não estou falando para a gente não ter planejamento no nosso dia. De fato, a gente tem que ter filhos organizados para o Senhor. O Senhor preza por organização. A gente vê isso várias vezes na Bíblia, como o Senhor ele é um Deus organizado. Então a gente tem que ser organizado também no nosso dia a dia, mas direcionar de fato com intenção, principalmente na nossa vida de oração, de devoção diária para o Senhor. A Bíblia não deve ser um checklist marcado no seu dia, não. A Bíblia deve ser vivida. Então, essa é uma palavra, uma oração sincera, e que hoje a gente possa se ajoelhar, se entregar para o Senhor e orar. Deus, me ajude a ser intencional e não viver mais uma vida para mim, mas viver uma vida para o Senhor, uma vida que glorifique ao Senhor, desde o dia em que eu acordar até quando eu for dormir. Que eu glorifique ao Senhor em todas as minhas atitudes, que eu sirva ao Senhor em todas as áreas da minha vida, em tudo e que eu fizer, que eu esteja servindo a Ti e glorificando ao Senhor com intencionalidade em tudo. Um beijo, fiquem com Deus.